Olá, bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje a gente mergulha num período sim de grande turbulência e transformação, né, lá nos primórdios da Igreja cristã. Vamos usar como base os materiais de estudo de Atos dos Apóstolos, capítulos 8 e 9, ver como a perseguição, quase que ironicamente, acabou espalhando a mensagem, e como figuras-chave como Filipe, o evangelista, Simão, o mago, um oficial etíope e, claro, Saulo de Tarso, o perseguidor, como os destinos deles se entrelaçaram, né? Exato. As fontes que a gente vai analisar, guias de estudo, um comentário bíblico também, detalham bem essa expansão inicial para fora de Jerusalém, chegando em Samaria e até mesmo a esse viajante da Etiópia. Mas o foco principal mesmo vai ser a conversão dramática de Saulo, um evento que, nossa, não mudou só a vida dele, mudou o curso da história. E o nosso papel aqui é tentar desvendar os detalhes, né? O significado desses acontecimentos. Perfeito, então vamos analisar isso. Como é que tudo começou ali logo depois do martírio de Estevão? Bom, Atos 8 já começa dizendo que houve uma grande perseguição em Jerusalém, né? E Saulo estava bem. Ele consentia na morte de Estevão e depois liderava essa perseguição. É verdade, o versículo 3 diz que ele assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres para a prisão. Pesado. Muito. E isso forçou os crentes a se dispersarem pela Judéia e Samaria. Só os apóstolos ficaram em Jerusalém. Mas essa dispersão, o termo grego é diaspero, né? Tipo, espalhar sementes acabou tendo um efeito que ninguém esperava, certo? Exatamente, porque o versículo 4 diz que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A perseguição acabou impulsionando a missão. E aí entra Filipe, um dos 7, um dos helenistas, ele vai para uma cidade em Samaria. Por que isso é tão significativo? Samaria. Ah, isso é um passo enorme. Os samaritanos. Bom, existiu uma hostilidade histórica e profunda entre judeus e samaritanos, né? Por questões de origem, de religião. Sim, lembro da história da mulher samaritana em João 4. Tinha toda essa tensão. Pois é. Então, levar o evangelho para eles era quebrar uma barreira cultural e religiosa gigantesca. E tem um detalhe interessante nas notas de estudo. Elas sugerem que talvez as próprias expectativas messiânicas dos samaritanos, eles esperavam uma figura chamada Taheb, tipo um profeta restaurador, podem ter deixado eles mais abertos para ouvir o Filipe. Que interessante! E a pregação dele lá foi poderosa, pelo que o texto diz. Curas, expulsão de espíritos. Sim, Atos 8, 6 a 8 fala de sinais, milagres, e o resultado foi uma grande alegria naquela cidade. Um verdadeiro avivamento. E nesse cenário de alegria e poder, surge uma figura intrigante. Simão, o mago. Isso, Atos 8, 9. Ele já era famoso lá, praticava magia e as pessoas o consideravam uma grande personagem. Até o chamavam de o grande poder de Deus. E ele também se converte e é batizado. Mas as fontes que a gente está usando, elas levantam umas dúvidas sobre a fé dele, não é? A fé de Simão parece ter sido, bem, um pouco superficial, talvez. O texto diz que ele ficou atônito ao ver os sinais e grandes maravilhas que Filipe fazia. O comentário bíblico sugere que ele estava mais impressionado com o espetáculo, com o poder, do que com a mensagem central de Cristo. Há um debate, sabe? Se a fé era genuína mesmo. Entendi. Talvez ele viu aquilo como uma magia mais forte que a dele. Pode ser. O comentário até explora essa ideia. Ele viu o cristianismo talvez como uma forma de poder, né? Complicado. E aí chegam Pedro e João vindos de Jerusalém. Qual era o propósito da visita deles? Os samaritanos já tinham crido e sido batizados por Filipe. Certo. Certo. Mas eles vieram especificamente para orar por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Só tinham sido batizados em nome de Jesus. Ah, então o batismo em nome de Jesus e o recebimento do Espírito eram distintos ali naquele momento. Nesse caso específico, sim. E a presença dos apóstolos era crucial. As notas explicam que isso era importante para garantir a unidade da igreja. Era a liderança de Jerusalém validando a inclusão plena dos samaritanos.
para evitar divisões, sabe? Mostrar que judeus e samaritanos recebiam o mesmo Espírito. Faz sentido. E houve alguma manifestação visível quando eles receberam o Espírito? Porque isso parece ter chamado a atenção de Simão. Provavelmente sim. O texto não detalha, mas Simão viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos. As notas sugerem que pode ter sido falar em línguas ou profetizar, algo que ele percebeu como poder. E é aí que ele faz a proposta chocante: oferecer dinheiro para comprar esse poder de conceder o Espírito. Nossa, exato. Atos 8, 18, 19. Daí vem o termo simonia, né? Tentar comprar ou vender coisas sagradas. Imagina a reação de Pedro. Deve ter sido forte. Fortíssima. A resposta dele é uma das mais duras no Novo Testamento. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. O teu coração não é reto diante de Deus. Ele diz que Simão está em fel de amargura, que algumas fontes ligam à idolatria ou apostasia, e laço de iniquidade. E Simão pede que orem por ele. Mas será que era arrependimento sincero? É a grande questão. As fontes questionam se era arrependimento de verdade ou só medo das consequências, do castigo que Pedro falou. Tem até uma tradição que considera ele o primeiro herege. Pesado. Bom, saindo dessa tensão em Samaria, a história muda completamente de cenário, né? Um anjo manda Filipe ir para uma estrada deserta. Isso, a estrada que desce de Jerusalém para Gaza. Atos 8, 26. Parece uma ordem estranha mesmo. Tirar ele de um lugar onde tanta coisa estava acontecendo. Totalmente contraintuitivo. O que isso mostra pra gente? Mostra, mais uma vez, a orientação direta e sobrenatural do Espírito Santo e a obediência imediata de Filipe. Ele não questiona, ele vai. E nessa estrada deserta ele encontra quem? Um eunuco etíope, um alto oficial tesoureiro da rainha Candace da Etiópia, que na verdade era o título da rainha-mãe da Núbia, ou Meroé. Ah, então uma figura importante. E ele era judeu? Provavelmente um gentil, temente a Deus. Alguém que adorava ao Deus de Israel, estava voltando de uma peregrinação em Jerusalém. A condição de eunuco talvez o impedisse de ter acesso pleno ao templo, mas interessante que o profeta Isaías tinha prometido inclusão para os eunucos fiéis. E ele estava lendo justamente Isaías, em voz alta, né? Uma prática comum na época. Mas não entendia. Exato. Lendo Isaías 53, a passagem do servo sofredor. E ele pergunta para Filipe, de quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de outro? A pergunta-chave. E Filipe? Filipe usa exatamente aquela passagem para anunciar Jesus. É um texto messiânico fundamental. Mostra também como é importante ter alguém para explicar as escrituras, né? O próprio eunuco reconhece isso. E a reação do etíope é impressionante. Ele ouve a explicação e, ao verem água, ele mesmo pergunta, olha, água, o que impede que eu seja batizado? Uma fé imediata e prática. Filipe o batiza ali mesmo. E logo depois, outra coisa sobrenatural acontece. Filipe some. É o que diz o texto. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Ele desapareceu da vista do eunuco. As notas comparam isso com o arrebatamento de Elias. Uau! E o eunuco? Seguiu viagem jubiloso, cheio de alegria. Muitos veem aí o início da chegada do Evangelho na África. E Filipe? Onde ele foi parar? Ele reapareceu em Azoto, antiga Asdod, e continuou pregando de cidade em cidade pela costa, até chegar em Cesareia, que era um centro administrativo romano importante. Que jornada incrível a do Filipe. Mas agora a gente precisa voltar o foco para Saulo, né? Atos 9. Sim, o capítulo 9 começa com ele. E não é mais só consentindo na perseguição. É ele sendo o motor da perseguição, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele estava indo para Damasco com cartas do sumo sacerdote para prender os seguidores do caminho. É a primeira vez que usam esse termo, caminho, né? Isso, uma designação bem antiga para os cristãos. E ele está nessa missão de prender gente, quando acontece o evento na estrada. O momento da virada total. Como foi isso? Uma luz intensa vinda do céu, mais forte que o sol do meio-dia, segundo outros relatos em Atos. Saulo cai por terra, ouve uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues?
Exato. E essa pergunta é crucial. Mostra a união profunda de Cristo com a sua igreja. Perseguir os crentes. É perseguir o próprio Jesus. Nossa, que impacto isso deve ter tido nele. Imagina. E a pergunta dele, quem é Senhor? E a resposta, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Para Saulo, que achava Jesus um impostor, um blasfemador, deve ter sido chocante. As fontes dizem que ele realmente viu Cristo ressuscitado ali, né? Não foi só ouvir a voz. Sim, as notas indicam isso cruzando com o que Paulo mesmo diz depois. Foi uma aparição real. E os companheiros de viagem dele, eles viram ou ouviram o quê? Parece que tem uma leve diferença nos relatos. Atos 9 diz que ouviram a voz, mas não viram ninguém. Atos 22 diz que viram a luz, mas não entenderam a voz. Talvez a experiência deles foi diferente, menos direta, né? O foco era Saulo. E ele fica cego. 3 dias cego em Damasco, sem comer nem beber. Uma cegueira física que reflete a cegueira espiritual anterior, né? Um momento de profunda reflexão e quebrantamento ali, provavelmente. E tem aquela menção aos aguilhões que Jesus fala em outro relato. O que seria isso? Em Atos 26, Jesus diz: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Os comentários sugerem que talvez a consciência de Saulo já estivesse incomodando. Será que o testemunho de Estevão, a forma como ele morreu, já estava picando ele por dentro? É uma possibilidade interessante que as fontes levantam. Faz sentido. Enquanto Saulo está lá, cego, Deus chama um discípulo em Damasco, Ananias. Isso. Deus o envia em visão para procurar Saulo na rua chamada Direita. E a hesitação de Ananias é muito humana, né? Totalmente. Ele diz, Senhor, eu ouvi falar desse homem, do mal que ele fez. Dá para entender o medo dele. Com certeza. Mas Deus insiste, e a resposta de Deus é reveladora. Saulo é um instrumento escolhido. Escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios, reis e ao povo de Israel. E Deus avisa, eu vou mostrar para ele o quanto ele tem que sofrer pelo meu nome. Uau! Instrumento escolhido, mesmo antes de qualquer ação positiva dele. E Ananias obedece. Sim, e o encontro deles é poderoso. Ananias entra, impõe as mãos sobre Saulo e o chama de quê? Irmão Saulo. Irmão Saulo, que gesto forte. Aceitação total ali. Exato. É perdão e inclusão na família da fé. Naquele momento, algo como escamas cai dos olhos de Saulo. Ele recupera a visão, é cheio do Espírito Santo e é batizado. E é interessante como Deus usa uma pessoa, Ananias, para completar esse processo, né? Sim, um discípulo comum sendo um instrumento humano para a restauração e integração de Saulo. As notas situam essa conversão por volta de 33 ou 34 depois de Cristo. E a mudança em Saulo é imediata. Radical. Imediata é total. Ele começa a pregar nas sinagogas de Damasco que Jesus é o Filho de Deus. De perseguidor a pregador, assim, da noite para o dia. Imagina o espanto de todo mundo. Mas esse não é o cara que perseguia quem invocava esse nome? Exatamente. E ele confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele se torna um pregador poderoso rapidamente. As notas mencionam que aquele período de muitos dias em Damasco talvez inclua uma viagem à Arábia, que Paulo cita em Gálatas. Sim, é uma possibilidade levantada. Um tempo talvez de preparo, de reflexão, que Atos não detalha. Mas quando ele volta a pregar em Damasco, a oposição cresce. E tentam matá-lo. De novo, a perseguição. Sim, os judeus conspiram para matá-lo, e aí tem aquela fuga famosa, né? Os discípulos o descem num cesto pela muralha da cidade durante a noite. Uma fuga um tanto humilhante que ele mesmo menciona depois em Coríntios, né? Exato. Ele menciona como um momento de fraqueza em que Deus o livrou. Depois dessa fuga, ele vai para Jerusalém. Mas lá, o medo continua. Continua. Os discípulos em Jerusalém tinham medo dele. Não acreditavam que ele tinha se convertido de verdade. Ninguém queria chegar perto. Que situação difícil para ele. E aí que entra Barnabé. Qual o papel dele ali? Barnabé é fundamental. Ele era conhecido como o filho da consolação, uma pessoa de confiança. Ele acredita em Saulo. Ele o acolhe e o apresenta aos apóstolos Pedro e Tiago, irmão de Jesus, especificamente segundo as notas em Gálatas. Barnabé meio que avalia a conversão dele.
Ele garante por Saulo, então? Isso, ele testemunha sobre o encontro na estrada, sobre a pregação corajosa em Damasco, e isso abre as portas para Saulo em Jerusalém. E ele começa a pregar lá também. Sim, com ousadia, e de novo ele debate principalmente com os judeus helenistas, o mesmo grupo que tinha se oposto a Estevão. E, mais uma vez, tentam matá-lo. Parece que a vida dele virou um ciclo de pregação e perseguição. Exatamente. Percebendo o perigo constante, os irmãos o levam para Cesareia e o enviam para Tarso, a cidade natal dele. E isso marca o início de um período mais quieto na vida dele. Sim, as fontes indicam que começa aí um período de uns 8 a 10 anos, os chamados anos silenciosos. A gente sabe pouco sobre o que ele fez nesse tempo. Até Barnabé ir buscá-lo para trabalhar em Antioquia, o que vai levar às viagens missionárias. Entendi. E depois dessa jornada toda, perseguição, Filipe, Simão, o eunuco, a conversão de Saulo, as fugas, o capítulo 9 termina com uma nota de paz, né? Sim, Atos 9:31 fala que a igreja na Judéia, Galiléia e Samaria teve paz, estava sendo edificada, crescia no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, olhando para tudo isso, o que a gente pode concluir? Qual o panorama geral que fica? Fica um quadro, assim, impressionante, de como Deus age de formas inesperadas. A perseguição, que era para destruir a fé, Acabou espalhando. exatamente, e expandiu para além das barreiras judaicas, chegando aos samaritanos, aos gentios como o etíope, e o mais incrível, o maior inimigo da igreja. Se tornou seu maior defensor. É isso, o perseguidor foi transformado num apóstolo dos gentios. As bases para a missão mundial estavam sendo lançadas ali, de um jeito que só Deus poderia fazer. Recapitulando rapidinho, então. A gente viu a coragem do Filipe em Samaria e no deserto, o encontro transformador com o oficial etíope, a questão complexa do Simão Mago e, claro, a conversão espetacular de Saulo. Que reviravolta! Uma história densa, cheia de ação e significado profundo. Com certeza. E para a gente pensar um pouco mais, qual seria uma reflexão final que esses textos nos deixam? Olha, uma coisa que me chama a atenção é como Deus descreve Saulo como um instrumento escolhido para Ananias. Antes mesmo de Ananias o encontrar, quando Saulo ainda estava ali, recém-saído do papel de perseguidor ferrenho. O que essa escolha divina, feita e declarada no meio daquela situação toda, pode sugerir para a gente sobre os propósitos de Deus e a nossa liberdade, a nossa capacidade de mudança, especialmente nessas viradas radicais e humanamente tão improváveis. Interessante. A dinâmica entre a escolha de Deus e a transformação humana, mesmo quando parece impossível. Exato. Fica essa pergunta para a gente continuar refletindo.